Minha mãe se inclinou, olhou para minha filha e sussurrou: a gente não se senta com erros. A mesa riu. Minha filha baixou a cabeça. Eu apenas segurei a mão dela e fui embora. Naquela noite, meu pai mandou uma mensagem: você ainda vai pagar a parcela do carro amanhã, né? Eu respondi: não para pessoas que humilham a minha filha. Ao meio-dia do dia seguinte, eles já estavam surtando. Eu disse várias vezes para não estragarem tudo. Era o meu aniversário e eu não queria nada sofisticado. Nada de drama, nada de comentários passivo-agressivos, nada de sorrisos forçados. Eu só queria uma noite tranquila com as pessoas que eu amava, especialmente com a minha filha. Eu até lembrei eles no dia anterior. Por favor, sejam apenas decentes com ela. Não carinhosos, não afetuosos, nem mesmo simpáticos. Apenas decentes. Era só isso que eu pedi. Minha mãe disse que eu estava sendo dramática. Meu pai não respondeu. Eles sempre tiveram uma relação estranha com a minha filha, Ava. Ela tem 13 anos, é inteligente, um pouco introvertida, o tipo de menina que percebe tudo e fala muito pouco. E, infelizmente para ela, nasceu em uma família que valoriza sorrisos falsos e silêncio educado mais do que honestidade. Ela não se encaixa no molde deles. E acho que nunca a perdoaram por isso. As coisas vinham piorando havia um tempo. Uma alfinetada sobre o peso aqui, uma piada sobre a atitude ali. Sempre discretas o bastante para serem negadas, nunca altas o suficiente para serem confrontadas. Nos feriados, esqueciam os pratos favoritos dela. Nos aniversários, davam presentes passivo-agressivos, como um livro de autoajuda para adolescentes com sentimentos grandes. Uma vez, minha mãe disse para ela não usar amarelo porque nem toda cor favorece todo mundo, querida. Eu falei algo na hora e me disseram que eu era sensível demais. Mesmo assim, convidei todos para o jantar do meu aniversário. Talvez por hábito, talvez por esperança. Ou porque, depois de todos esses anos, eu ainda achava que talvez eles me surpreendessem. Que talvez, se eu implorasse o suficiente, se avisasse com clareza suficiente, eles agiriam como avós normais e amorosos por uma maldita noite. Reservamos um restaurante. Nada extravagante, só um pequeno e tranquilo italiano que a Ava gostava por causa das luzes penduradas e das janelas grandes. Eu disse que ela podia escolher o lugar. Ela sorriu. Até vestiu a blusa que minha mãe tinha dado no último Natal. Eu nunca tinha visto ela usar antes. Talvez ela achasse que isso ajudaria. Todo mundo chegou no horário. Meu marido, alguns amigos próximos, alguns primos. O clima estava leve. Minha mãe apareceu com o vestido que usava em toda ocasião, como se fosse o uniforme pessoal dela para ser vista. Meu pai parecia entediado em menos de 5 minutos, já meio distraído no celular. Mas Ava sentou ao meu lado, quieta, educada, tentando. Por um tempo, pareceu normal. Pedimos a comida, rimos, até brincamos. Eu comecei a relaxar. Talvez eu tivesse estado tensa demais, defensiva demais. Talvez dessa vez realmente fosse diferente. Então a sobremesa chegou. Tiramisu, o favorito da Ava. Alguém fez uma piada sobre criar filhos. Nem lembro exatamente qual foi. E a Ava, com aquela voz adolescente direta e tranquila, disse: eu não acho que quero ter filhos quando crescer. Não foi falta de educação, foi só honestidade. E, sinceramente, nem era algo tão profundo assim. As pessoas riram de leve. Até eu sorri. Mas minha mãe virou a cabeça bruscamente e cravou os olhos na Ava. Ela se inclinou devagar sobre a mesa e sussurrou algo que eu não conseguia ouvir direito. Vi a Ava piscar e depois baixar a cabeça. Os dedos dela se fecharam com força em volta da colher. Eu me inclinei e perguntei o que tinha sido dito. Minha mãe apenas deu de ombros, deu um gole no vinho e disse, alto bastante para todos ouvirem: a gente não se senta com erros. A mesa ficou em silêncio. Então, inacreditavelmente, alguém riu. Acho que foi um dos meus primos, nervoso ou sem noção, não sei. Mas a Ava não se mexeu. Ela ficou olhando para o próprio colo, como se estivesse tentando desaparecer ali. Eu não disse nada. Me levantei, peguei a mão dela e saímos.
Sem gritos, sem escândalo, apenas silêncio e todas as cabeças daquela mesa nos observando ir embora. Nem o bolo nós levamos. Naquela noite, meu celular não parou. Pedidos de desculpa de amigos, mensagens de parentes. Um primo escreveu: "Não acredito que ela disse isso." Outro mandou: "A Ava não merecia aquilo." Desculpa. Mas da minha mãe, nada. Do meu pai, nada, até 22h12. "Você ainda vai pagar a parcela do carro amanhã, né?" Foi só isso. Nenhuma menção ao que aconteceu. Nenhuma menção à Ava. Fiquei olhando para a mensagem por um minuto inteiro, depois respondi: "Não para pessoas que humilham a minha filha." Nenhuma resposta. Na manhã seguinte, eu tinha 7 chamadas perdidas do meu pai e 2 da minha mãe. Ao meio-dia, eles já estavam ligando para o meu marido, para minha irmã, até para o meu trabalho. De repente, não era mais sobre a Ava. Era sobre pânico. E, pela primeira vez, eu comecei a enxergar tudo com clareza. Durante todos esses anos, achei que estava mantendo a paz. Achei que estava equilibrando 2 mundos. Protegendo a Ava enquanto permanecia leal às pessoas que me criaram. Mas eles já não eram realmente a minha família. E nunca a aceitaram de verdade. Naquele dia, tudo mudou. Eles só ainda não sabiam disso. A primeira coisa que aprendi depois de cortar o apoio financeiro foi como o pânico aparece rápido quando o sentimento de direito perde o colchão. Eles não ligaram para saber como a Ava estava. Não perguntaram se ela ficou bem depois daquela noite. Nem fingiram se importar. As ligações eram sobre logística, confusão, urgência. Meu pai deixou um correio de voz dizendo que devia ter havido algum erro com o pagamento. Minha mãe mandou uma mensagem em seguida falando que o banco não gosta de atrasos e de como aquilo estava estressando eles. Nada sobre as palavras que quebraram a minha filha. Eles nunca gostaram da palavra não. Não porque sejam barulhentos ou agressivos. São piores do que isso. Eles culpam. Te lembram de sacrifícios que você nunca pediu. Crescendo, toda discordância terminava do mesmo jeito, eu pedindo desculpa só para manter a calma. Eu nem percebi que tinha sido treinada assim até parar. A parcela do carro não era pouca coisa. Eu vinha pagando havia quase um ano. Começou como algo temporário, só até as coisas se estabilizarem, o que de alguma forma virou uma expectativa. O mesmo aconteceu com o seguro. O mesmo com a conta conjunta que eu ajudava a administrar porque minha mãe vivia se bloqueando sozinha e se recusava a aprender. Eles gostavam de dizer que éramos um time. Família ajuda família. O que eles realmente queriam dizer era: eu ajudo e eles recebem. Então, quando eu não respondi, o tom mudou. Meu pai começou a ligar para o meu marido. 2 vezes no mesmo dia, minha mãe mandou mensagem para minha irmã, que me ligou confusa e desconfortável. Depois, eles ampliaram o alcance. Uma amiga minha me enviou um print de uma mensagem que minha mãe tinha mandado para ela, perguntando se eu estava passando por alguma coisa e sugerindo que a Ava andava sensível demais ultimamente. Sensível demais. Esse foi o diagnóstico deles. Não crueldade. Não algo inadequado, nem humilhante. Apenas sensibilidade. Eu não me defendi. Não corrigi a história. Pela primeira vez na minha vida, deixei que eles ficassem com a narrativa que criaram. Em vez disso, comecei a desfazer as coisas. Tirei meu nome das contas deles, mudei senhas, cancelei o calendário compartilhado que guardava os compromissos deles. Parei de recarregar o cartão de combustível que eu tinha dado ao meu pai porque ele odiava lidar com aplicativos. Não anunciei nada disso. Simplesmente parou. E eles perceberam rápido. Meu pai deixou outro correio de voz, a voz tensa, dizendo que não entendia por que eu estava punindo a eles por causa de um comentário. Um comentário. Como se não fossem anos de pequenos momentos empilhados uns sobre os outros. Como se a Ava não tivesse voltado da casa deles perguntando o que ela tinha feito de errado. Como se eu não tivesse passado noites tranquilizando minha filha, dizendo que adultos nem sempre são gentis, mesmo quando deveriam ser. A parte que mais doeu foi a facilidade com que eles a descartaram. Eles nunca disseram o nome dela. Nenhuma vez.
Era sempre a menina, ou a sua filha, ou a criança. Como se usar uma linguagem distante deixasse tudo mais limpo. Como se apagasse a responsabilidade. Eu não retornei a ligação. Enquanto eles entravam em espiral, a Ava ficou mais quieta. Não triste, observadora. Ela me perguntou se a vovó estava brava com ela. Eu disse a verdade. Falei, algumas pessoas não gostam de ser responsabilizadas, e isso não tem nada a ver com você. Foi nesse momento que percebi que tinha terminado de explicar. Passei anos traduzindo meus pais para minha filha, amenizando tudo, arrumando desculpas para que ela não se sentisse indesejada. E passei anos traduzindo minha filha para os meus pais, esperando que um dia eles escutassem. Eles nunca escutaram. E agora que o dinheiro tinha acabado, o silêncio parecia mais alto do que qualquer briga que já tivemos. No fim da semana, eles não estavam apenas ligando. Estavam implorando. E eu continuei sem responder. No 10º dia, o silêncio tinha ficado alto demais para eles. No começo, tentaram manter a pose, agir como se eu só tivesse exagerado e fosse a voltar ao normal depois de esfriar a cabeça. Mas quando a parcela do carro não caiu, quando as compras não apareceram na geladeira, quando a conta compartilhada morreu e eu não respondi às mensagens passivo-agressivas carregadas de culpa, eles quebraram. A primeira mudança real veio numa mensagem do meu pai. 2 frases, sem pontuação. Entendemos que você está ocupada e estressada. Não queremos aumentar isso. Tradução: por que você não está respondendo? Minha mãe veio em seguida com um daqueles textos longos e emocionais. Começava com tenho pensado no que aconteceu e depois virava um relato inteiro, tentando explicar como talvez o comentário dela tenha saído errado e como o humor nem sempre é interpretado da forma que a gente imagina. Ela ainda tentou puxar a carta da idade, dizendo que vinha de outra época. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma responsabilidade assumida, só desculpas suaves e um arrependimento vago. Terminou com: a gente só quer que tudo volte ao normal. Normal. Como se o normal fosse eu passar a vida inteira controlando os danos que eles causavam, sorrindo enquanto isso. Eu não respondi. Naquele fim de semana, levei a Ava para sair. Só nós duas. Dirigimos 1 hora até um sebo que ela adorava, aquele com móveis desencontrados e um gato sonolento na vitrine. Deixei que ela escolhesse o que quisesse. Depois, sentamos num café tranquilo. Ela ficou encolhida no banco, as pernas dobradas embaixo do corpo, lendo o primeiro capítulo de um livro de fantasia que esperava havia meses. Em certo momento, ela levantou os olhos e perguntou: a vovó e o vovô estão bravos? Eu não respondi na hora. Ela continuou: eu não me arrependo do que eu disse no jantar. Não estava tentando ser grossa. Eu só falei o que eu sentia. Eu disse que sabia, e que ela não precisava pedir desculpa por ser honesta. Antes de irmos embora, ela fez mais uma pergunta: eu vou ter que ver eles de novo? Essa foi mais difícil. Eu disse que não, a menos que eles mudassem. Ela apenas assentiu, como se já soubesse a resposta, mas precisasse ouvir de mim. Quando chegamos em casa, vi que tinha 3 chamadas perdidas e 2 áudios. Um era do meu pai, curto, em pânico. Falava algo sobre o banco ligando, sobre precisar resolver seguro e multas por atraso. Disse que eles iam perder o carro e que tudo estava desmoronando por nada. Por nada. O segundo áudio era da minha mãe chorando. Um colapso completo. Ela falou da pressão alta do meu pai, de como ele não estava dormindo, de como eles não acreditavam que eu estivesse fazendo isso com eles. Ainda assim, nada sobre a Ava. Nenhuma palavra. E foi aí que eu soube que eles não estavam realmente chateados pelo que fizeram. Estavam chateados porque houve consequências. Eles sentiam falta do acesso, do controle. Do conforto silencioso de saber que eu sempre apareceria no último minuto para consertar tudo, pagar a conta, resolver o problema, suavizar o clima com a minha filha e fingir que ainda éramos uma família. Aquilo tinha acabado, e eles estavam em desespero. Depois disso, tentaram outros caminhos. Minha irmã ligou dizendo que eles realmente não estavam bem. Um primo entrou em contato para ver como eu estava e comentou casualmente como aquilo devia estar sendo difícil para minha mãe. Minha mãe, que humilhou minha filha em público, riu e depois insistiu ainda mais.
Todo mundo continuava agindo como se a situação fosse complexa. Não era. Uma mulher adulta olhou uma menina de 13 anos nos olhos e disse, na frente de uma sala cheia de gente, que ela era um erro. Isso não é algo que se resolve com uma lembra dessa foto de 1997? Eu não respondi a nenhum deles. Fiquei em silêncio. Mantive o foco na Ava. Comecei a repensar tudo, feriados, tradições, obrigações compartilhadas. Olhei ao redor e percebi o quanto da minha vida adulta estava estruturada em torno de pessoas que não tinham conquistado aquele espaço. Eu ainda não tinha cortado contato totalmente. Ainda não. Mas os muros estavam subindo e, pela primeira vez, eu não estava procurando a porta de volta. Eu estava conferindo as trancas. A terceira semana foi quando eles pararam de fingir simpatia. Até então, tudo tinha sido manipulação em nível baixo. Áudios pingando culpa, mensagens fingindo preocupação, fotos antigas enviadas como se fossem feitiços para me amolecer. Mas o dinheiro não estava voltando, e eu não cedia. Foi aí que tudo mudou. Era uma terça-feira à tarde, estava chovendo. A Ava estava na escola e eu tentava terminar o trabalho quando ouvi batidas fortes na porta da frente. Não era uma batida comum, era um soco impaciente, com a mão inteira. Eu congelei e espreitei pela janela. Era meu pai. Ele tinha aparecido. Eu não abri a porta. Não disse uma palavra. Ele ficou ali por um tempo, mudando o peso de um pé para o outro, murmurando sozinho, depois mais alto, Kelly, vamos lá. Isso é ridículo. Vamos conversar. Eu permaneci fora da vista. Por fim, ele enfiou alguma coisa na caixa de correio e foi embora. Era uma pasta cheia de documentos de empréstimos, impressões das parcelas do carro, avisos de atraso, contas rabiscadas em guardanapos mostrando o quanto eles estavam devendo. No fundo, um post-it amarelo, isso tudo por causa de um comentário idiota. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma compreensão. Só desespero disfarçado de confusão. Eu não respondi. 2 dias depois, descobri que eles tinham feito algo pior. Ligaram para a Ava. Usaram o celular antigo da minha mãe, um número que eu tinha esquecido que a Ava ainda tinha salvo. Eu nem soube da ligação até a Ava bater na porta do meu quarto naquela noite. Ela parecia estranhamente calma. A vovó me ligou, ela disse. Eu encarei. O que ela disse? Disse que sentia minha falta. Depois falou que família perdoa a família e que não quis machucar meus sentimentos. Aí perguntou se eu queria ir lá no próximo fim de semana. Eu me senti enjoada, como se algo não dito tivesse acabado de se romper. Você disse que sim? A Ava balançou a cabeça. Eu disse que tinha lição de casa. Depois, ela mesma bloqueou o número, por conta própria. Mas eu não consegui deixar aquilo passar. Eles não tinham apenas cruzado um limite. Tinham passado por cima de mim. Sabiam que não conseguiam mais chegar até mim, então foram atrás da única pessoa que achavam que ainda poderia ouvir, uma criança, a própria neta deles. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem da minha mãe, eu falei com ela. Ela claramente não está tão abalada quanto você acha. Talvez seja a hora de você parar de projetar seus problemas nela. E foi aí que eu enxerguei tudo com clareza. Isso não era um mal-entendido. Nunca foi. Era controle. Eles reescreviam a história para continuarem no papel de vítimas, enquanto a Ava e eu éramos apenas personagens que eles trocavam quando lhes convinha. Eles achavam que, se colocassem a Ava do lado deles, eu cederia. Em vez disso, algo virou uma chave dentro de mim que eu nem sabia que existia. Naquela noite, eu desmontei tudo. Cortei até o último vínculo financeiro. Fechei a antiga conta corrente compartilhada que eles ainda usavam por precaução. Cancelei o cartão de combustível que ainda usavam toda semana. Bloqueei o acesso ao portal da farmácia que eu gerenciava para as receitas da minha mãe. Troquei as fechaduras. Tirei a chave reserva debaixo da pedra falsa no jardim. Depois, contei a verdade para a Ava. Disse que eles vinham ligando, mandando mensagens, tentando chegar até mim, e que agora tinham tentado passar por ela. Falei que ela tinha o direito de estabelecer os próprios limites, que não devia perdão nem acesso a ninguém só porque eram parentes.
Ela ouviu com atenção e então disse algo que eu não esperava: eu costumava sentir pena deles, mas não sinto mais. Em seguida, ela me contou outra coisa, algo que eu nunca tinha ouvido antes. No ano anterior, quando passou um fim de semana na casa deles, minha mãe disse para ela não comer muito pão no jantar porque é mais difícil perder o peso de bebê quando se é baixinha. Ela tinha 12 anos. Nunca me contou. Achou que aquilo só ia causar uma briga. E provavelmente estava certa. Eu fiquei ali, segurando aquela história, percebendo que eu tinha medo de balançar o barco enquanto a minha filha estava se afogando em silêncio. Na manhã seguinte, enviei uma última mensagem. Texto em grupo. Para os dois. Se vocês quiserem fazer parte da vida da Ava, falem comigo. Peçam desculpas a ela. Não uma desculpa vaga, mas um pedido de desculpas de verdade. Expliquem-se e sejam sinceros. Caso contrário, não entrem em contato com nenhuma de nós novamente. 2 dias se passaram. Então veio a resposta da minha mãe: não vamos ser manipulados a assumir algo que não fizemos. Amamos a Ava, mas não vamos nos humilhar só porque você está emocional. E foi isso. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma responsabilidade, nenhuma intenção de mudar. Apenas a confirmação de tudo que eu já sabia. Eles não a amavam. Não de verdade. Eles amavam a versão dela que podiam controlar. E quando isso não funcionou, se voltaram contra nós duas. Aquela foi a última mensagem que eles enviaram. Depois daquela resposta, em que minha mãe me chamou de emocional e disse que não iria se humilhar, algo se encaixou de vez. Não de forma raivosa, mas definitiva. A parte de mim que ainda se agarrava à ideia de que eles poderiam mudar morreu ali mesmo, e eu deixei. Achei que eles iriam atacar, aparecer de novo ou ligar gritando. Mas não fizeram nada disso. O que veio depois foi, de certa forma, pior, o silêncio deles. E o barulho de todo o resto. Primos que não me mandavam mensagem havia um ano apareceram de repente. Mensagens casuais, daquelas que começavam com um oi, só passando para saber como você está e rapidamente viravam um então, ouvi dizer que teve algum desentendimento. Minha tia me mandou uma sequência de áudios dizendo que toda família tem seus momentos e que as pessoas falam coisas sem querer. Até a melhor amiga da minha mãe me mandou um e-mail. Um e-mail. Ela disse que tinha ouvido da minha mãe que eu estava passando por uma fase e que mães e filhas sempre acabam se reencontrando. Nenhuma delas perguntou como a Ava estava. Nenhuma quis saber o que realmente tinha sido dito. Todas agiram como se fosse só um mal-entendido. Como se eu tivesse pegado algo pequeno e transformado em algo enorme. Como se não houvesse anos por trás disso. Como se não houvesse uma menina que, desde que começou a andar, foi feita para se sentir uma estranha dentro da própria família. Mas a pior mensagem veio da minha irmã. Ela me escreveu: eles não são perfeitos, mas ainda são nossos pais. Talvez você pudesse falar com eles pela Ava. Pela Ava. Foi naquele momento que percebi o quão distorcido tudo tinha se tornado. As pessoas estavam tão focadas neles, na imagem que tinham dos meus pais, na necessidade de manter a fantasia da família intacta, que simplesmente pularam o que tudo isso tinha feito com a Ava. Como se ela fosse só dano colateral. Ela não era. Ela era o centro de tudo. E algo estranho aconteceu no meio de todo esse caos. A Ava começou a mudar. Não foi repentino. Foi silencioso, lento, como se alguma coisa dentro dela estivesse se soltando. Ela começou a sair mais do quarto, a falar mais, a dar respostas de verdade em vez de só dar de ombros. Passou a deixar o caderno de desenhos à vista, em vez de escondê-lo debaixo da cama. Uma tarde, enquanto eu arrumava a casa, encontrei um desenho que ela tinha deixado sobre a mesa da cozinha. Era eu e ela sentadas num banco de praça, dividindo um pedaço de bolo e rindo. Ao fundo, havia uma mesa cheia de pessoas sem rosto. Uma delas tinha um balão de fala dizendo: a gente não se senta com erros. Mas nós não estávamos naquela mesa. Estávamos viradas para o outro lado. Ela se desenhou indo embora dali. Ela não tinha apenas aceitado o que aconteceu. Estava reescrevendo a história. Na mesma semana, ouvi de uma amiga que trabalha na farmácia onde meus pais costumavam buscar remédios.
Pelo visto, minha mãe foi lá pedindo ajuda para renovar uma receita, mas não conseguiu acessar a conta. Minha filha que cuidava disso, ela disse. Ela está tirando um tempo. Foi assim que ela explicou. Como se eu tivesse ido para um retiro, como se fosse voltar logo. Depois veio outra surpresa. Recebi uma ligação de uma instituição de caridade local onde eu costumava ser voluntária. Disseram que minha mãe tinha entrado em contato perguntando se eu ainda fazia a contabilidade das doações. Contou a eles que eu andava sobrecarregada ultimamente, mas tentou me envolver de novo. Como se nada tivesse acontecido. Como se, continuando a dizer meu nome nos lugares certos, eles ainda pudessem controlar a narrativa. Eles estavam perdendo o controle e não sabiam o que fazer com isso. Enquanto isso, a Ava estava florescendo. Não há outra palavra. Quanto mais distância tínhamos dos meus pais, mais ela se encontrava. Entrou para o clube de artes da escola, começou a fazer bolos. Voltou a rir com o rosto inteiro. Mas havia uma coisa que ainda ficava entre nós. Ela nunca perguntou se eles iam pedir desculpas. Nunca perguntou se a gente ia voltar. Ela apenas esperava. Então decidi tentar uma última coisa. Não estava fazendo isso pelos meus pais. Nem por culpa. Fiz porque queria dar a Ava o encerramento que ela merecia. Não só um fim, mas uma escolha clara. Enviei uma mensagem, uma única frase: a Ava está disposta a se encontrar com vocês uma vez, se estiverem prontos para ter uma conversa de verdade e pedir desculpas pessoalmente. Era um teste simples. Nada dramático. Sem súplicas, sem segundas chances. Apenas uma porta entreaberta. Eles responderam 2 dias depois. Foi exatamente o que eu esperava: vamos pensar a respeito, mas só se você não for fazer um escândalo. Aquilo foi tudo o que eu precisava ver. Eles não estavam interessados em reconstruir nada. Queriam salvar as aparências. E, finalmente, eu estava pronta para parar de fingir que eles queriam algo além disso. Para mim, foi o fim. Aquela mensagem a vamos pensar, mas só se você não fizer um escândalo selou tudo. Mesmo diante de uma segunda chance, mesmo com um caminho claro para a redenção, eles ainda não conseguiam assumir responsabilidade. Nem perguntaram quando ou onde. Não estavam preocupados em ver a Ava. Só se importavam com a própria imagem. Sempre foi assim. Então, eu não respondi. Não perguntei de novo. Não expliquei nem esclareci nada. Apaguei a mensagem e segui em frente. E foi aí que o verdadeiro silêncio começou. Não um silêncio constrangedor, nem um silêncio de raiva, mas um silêncio real, permanente. Parei de me perguntar o que eles estavam pensando. Parei de reviver aquela noite. Parei de esperar por um momento que desfizesse tudo. Ele não veria. Nunca poderia vir. Porque eles não estavam arrependidos. Não eram capazes do tipo de amor que a Ava merecia. Uma semana depois, oficializei tudo. Bloqueei os números deles, removi-os dos contatos de emergência, avisei a escola da minha filha que eles não estavam mais autorizados a buscá-la ou participar de reuniões. Passei por todos os documentos, contas e formulários e apaguei o nome deles de tudo. Nada de fotos na geladeira. Nada de endereços salvos. Até a senha da antiga conta da Netflix, a qual eles ainda tinham acesso, eu mudei. Foi frio, de certa forma, mas também foi limpo. Naquele domingo, sentei com a Ava. Contei a verdade, que eu tinha oferecido uma última chance e que eles não tinham aceitado. Disse que ela não voltaria a vê-los. Não porque não fosse desejada, mas porque merecia algo melhor. Ela ouviu em silêncio, firme, tranquila. Quando terminei, ela não fez nenhuma pergunta. Apenas assentiu e disse: tudo bem. Perguntei se ela estava triste. Ela respondeu: um pouco, mas não daquele tipo que fica. Essa frase ficou comigo. Ainda fica. Porque, por muito tempo, achei que esse tipo de ruptura deixaria um vazio. Que cortar laços com as pessoas que me criaram quebraria algo de forma permanente. Talvez tenha quebrado. Mas o que veio no lugar não foi dor. Foi paz. O dia de ação de graças chegou e passou. Só nós 3.
Fizemos o recheio de caixa, a Ava queimou os pãezinhos e meu marido derramou cidra no sofá. Foi imperfeito, bagunçado e cheio de risadas. Não houve sussurros tensos nem sorrisos forçados. Ninguém sentiu que estava pisando em ovos. Era nosso. Mais tarde naquela noite, a Ava pegou o caderno de desenhos novamente. Ela tinha acrescentado algo novo. Era um desenho de uma grande janela aberta e 3 pessoas sentadas à mesa ao lado dela. Abaixo, uma única frase em letras de forma: a gente não se senta com erros. A gente abre espaço um para o outro. Eu não chorei. Não naquele momento. Apenas abracei e deixei aquela frase se acomodar na parte de mim que antes achava que lealdade significava sacrifício. Hoje eu sei melhor. Lealdade é estar presente para quem está presente por você. É um amor que não custa a sua dignidade nem o valor próprio do seu filho. Não é um peso carregado por culpa. É uma escolha. Eu escolhi a Ava. E escolheria de novo 1000 vezes. A gente não se senta com erros. A gente se levanta da mesa e constrói a nossa.